Olá, amigos. Sou o psicólogo Elcio Pini. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal, onde eu falo toda semana um pouquinho sobre psicologia. O tema dessa semana é o transtorno do espectro autista, uma solicitação do amigo Roberto Roque, lá de São José dos Campos. O autismo é uma doença que é identificada logo nos primeiros meses de vida. Ela não tem cura e tem diversos graus de gravidade. É fundamental o trabalho da família, em conjunto com a escola, pedagogia e também, em muitos casos, com a psicologia, para que essas crianças diagnosticadas com autismo tenham minimizados os seus problemas e facilitado o seu convívio com outras crianças da mesma idade e no período escolar. Os sinais da doença podem ser notados já nos primeiros meses de vida, durante a amamentação, por exemplo. Se a criança não consegue olhar nos olhos da mãe, fixar o olhar nos olhos da mãe, pode ser um problema. Existem casos mais leves, como por exemplo a síndrome de Asperger, onde a criança tem poucas, apesar de ter algumas dificuldades, e existem ainda alguns casos que são tão leves que as crianças só vão descobrir isso já com pouco mais de idade, perto da adolescência ou até mesmo na fase adulta da vida. Nós temos aí um caso bem famoso com a síndrome de Asperger, que é o Messi. Ele foi diagnosticado aos 8 anos de idade com essa síndrome. Apesar de ainda haver muitas dúvidas com relação a isso, é notório que ele tem uma certa dificuldade de comunicação, mas vive extremamente bem e tranquilo, fazendo muito bem aquilo que é o seu passatempo ou o seu trabalho. Nos casos mais graves, chamados também de baixa funcionalidade, a criança tem movimentos repetitivos, não interage com outras pessoas e muito provavelmente, apesar dos esforços dos pais, da família, dos profissionais, vai viver assim até o final da vida. Dentre esses casos mais graves, há alguns anos, criaram uma nova nomenclatura para crianças especiais dentro do autismo, que são os chamados savantes. Os savantes, eles apesar de terem uma gravidade muito grande, uma dificuldade muito grande de convívio, grandes limitações, eles têm talentos incríveis. São pessoas que conseguem resolver problemas matemáticos com extrema facilidade e rapidez. São pessoas que têm uma memória sensacional, que conseguem memorizar livros, frases, passagens, páginas, aonde estão aquelas frases. São pessoas que conseguem desenhar como pouquíssimos desenham, apesar de toda a limitação que tem. Uma das explicações para esse fato dos savantes é que essas crianças tiveram dificuldades durante a gestação, o cérebro teve uma parte que praticamente parou de crescer e o organismo faz uma compensação, fazendo com que a outra parte, normalmente a parte direita, se desenvolva mais e crie esses talentos nestas crianças. Não se sabe exatamente quais as causas do autismo, mas acredita-se na parte da genética e também nas dificuldades da gravidez. Alguns dos sinais, além da dificuldade de fixação de olhar no olhar, que os pais podem notar, devem ficar atentos, são a surdez aparente, que é um fato bastante interessante. Quando você chama a criança pelo nome e ela não atende, você sabe que ela não tem nenhum problema físico, que ela consegue escutar, mas não consegue voltar a atenção para você. Irritabilidade, em alguns casos agressividade, repetição constante dos movimentos, repetição constante das palavras que aprende, ou seja, uma criança aprende uma palavra nova e fica falando aquela palavra repetidas vezes e sem contexto nenhum. Como não há cura, só são ministrados medicamentos em casos de outras disfunções mentais ou físicas. Não há medicamento para o autismo em si. Portanto, o melhor tratamento é em conjunto da pedagogia, da psicologia e familiar. E talvez o mais importante de todos, a compreensão e o amor das pessoas.
É preciso entender que uma criança com o transtorno do espectro autista é uma criança com todo amor, com todo carinho, e o que mais prejudica o tratamento, o que mais prejudica a evolução é o preconceito. Preconceito de outras crianças, preconceito de pais de outras crianças, que normalmente procuram afastar os seus filhos dessas crianças diagnosticadas e dificultam ainda mais o convívio social. Portanto, respeito, amor, humildade e entender que todos somos humanos e todos temos os mesmos direitos. Tá bom? Muito obrigado. Semana que vem a gente conversa um pouquinho mais. Até mais. Tchau, tchau.